Olá, que Jesus nos abençoe, que a luz possa estar conosco, que a gente possa estar se sentindo bem, que possamos estar envolvidos de muito entusiasmo, apesar dos tempos difíceis, né? Porque esse que é o desafio, estarmos entusiasmados em tempos difíceis. Em tempos fáceis é tudo muito mais tranquilo para buscarmos o que é bom, mas nos tempos difíceis o negócio realmente não é muito fácil. Mas isso se consegue sim com persistência, com a crença de que nós não estamos sozinhos, e é isso que eu desejo a todos do fundo do meu coração. Quando eu venho aqui falar com vocês, eu me encho de gratidão a Deus por estar podendo exercitar isso. Nós somos dotados de capacidade inúmeras, e quando a gente dedica essa capacidade a um tema edificante, a algo que tenha uma grande possibilidade de levar o bem para alguém, isso é maravilhoso. E é isso que eu sinto nesse momento, de estar podendo falar sobre o Evangelho, na certeza de que não é em vão. Que se uma pessoa que estiver me ouvindo conseguir captar a energia que sai desses ensinamentos, mesmo sendo trazida pela minha limitação, pela minha incapacidade, mas se Deus me possibilita isso, eu já devo me sentir a mais feliz das pessoas. E se alguém pudesse beneficiar disso que nós vamos falar aqui hoje, muito melhor ainda. A gratidão se redobra. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Eu sempre digo, e agora repito, que eu me sinto particularmente uma simpatizante desse capítulo, né? Meu reino não é deste mundo. Porque ele vem assim de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão incisiva, trazendo para nós a insignificância dos valores aos quais nós nos agarramos, e nos chama a atenção para essa, como diz o mineiro, essa bobice, né? De nós termos essa coisa de agarrar que não se pode agarrar. O passageiro passa, não tem porquê, não tem como, por mais que eu queira, né? E deixamos tantas vezes de lado aquele que é eterno. Nem sequer dirigimos ao que é eterno um olhar de maior atenção. Então Jesus veio já dizendo naquela época que o reino dele não era deste mundo. E quando é que foi dito isso? Naquela passagem que todo mundo já conhece, quando Pilatos questionou Jesus, quando todas as pessoas da época aclamavam Jesus como rei dos judeus, mas eles viam Jesus por um outro ponto de vista, o ponto de vista terreno, né, como um libertador, libertá-los do jugo de Roma, daquele sofrimento que o povo vinha sendo submetido. Eles viam em Jesus um líder, né? Não um líder planetário, um líder espiritualista, um líder que pudesse melhorá-los como pessoas, né? Mas aquele que viria libertá-los da escravidão sob a qual eles estavam vivendo. E o erro já foi isso, foi esse aí, né? E Jesus, sabendo já de princípio, e quanto Pilatos estava temeroso, né, de que Jesus viesse tirá-lo do trono, do poder, né? Porque não só naquele tempo, mas agora, qualquer posição de poder que se ocupe, infla o nosso orgulho e nos faz pensar de forma ilusória que somos alguém, que temos maior poder, né, do que outra pessoa, e isso nos fará então inclusive ter o jugo sobre aquela pessoa. Isso realmente é triste, mas desde aquela época isso já se passava, e Pilatos se sentia assim com grande poder sobre o povo, mas também era muito temeroso, porque ele tinha medo de perder o seu cargo, porque ele também era submisso a Roma, né? E ele queria que as coisas estivessem alinhadas de acordo com as suas vontades, mas parece que Jesus tinha assim uma energia tamanha, ele envolvia de tal forma as pessoas
que estava fugindo do controle da política na época. E foi por isso que resolveram prender Jesus, né? Tirá-lo do circuito ali dentro do povo, porque estava ficando perigoso, né? Um povo que estava sendo conduzido por um ser que, por incrível que pareça, tinha poder sobre eles, sem impor nada, enquanto que Roma estava perdendo pontos. Mas enfim, não vamos falar aqui sobre política da época, vamos falar sobre a essência moral da aceitação de meu reino não é deste mundo. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é rei, como eles estão te falando, estão dizendo que você é rei? E ele queria saber, né, como aquilo se dava. E Jesus disse assim: sim, tu está dizendo que eu sou rei, está com a verdade, mas eu quero te tranquilizar, porque meu reino não é deste mundo. E aí é que nós temos que nos ater nessa citação de Jesus. Ele quis dizer que ele estava num mundo por situação de uma missão que ele escolheu para trazer para este mundo onde as qualidades do seu reino de moralidade e espiritualidade ainda não estavam inseridas, e ele veio espontaneamente fazer germinar, mesmo que aos poucos, essa centelha desses valores inseridos neste reino do qual ele se referia. Quando sempre eu falo desse capítulo, eu abro um pouco o leque e deixo expressar a minha opinião pessoal, quando eu acho que esse reino ao qual Jesus se referia não era um lugar, era um estado de espírito. E vejam bem, se naquela época de Jesus os homens já se perdiam nos valores materiais, nas crenças demasiadas, nas formas, não é? Nas cerimônias, porque muito se achava que quanto mais a cerimônia fosse pomposa, mais Deus estaria presente, ou mais Deus iria ouvi-los. Já mostra aí quanto eles estavam distantes da verdade. Jesus fala assim: olha, eu sou rei e eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Testemunhar a verdade. Ninguém, em nenhum momento da história, testemunhou de forma tão concreta a própria verdade, ou a própria verdade que ele pregava. Jesus não só dizia que devíamos amar uns aos outros, ele o fazia de forma espontânea para que todo mundo percebesse. Jesus não só dizia que nós tínhamos que ser humildes, ele era humilde o tempo inteiro. Não cabe aqui citar as passagens que isso é demonstrado, porque todos nós sabemos, pelo menos aqueles que menos têm conhecimento da história de Jesus, tem alguns conhecimentos das suas passagens aqui na Terra, onde mostra isso, da sua humildade, da sua complacência, da sua misericórdia, da sua capacidade de compreensão e de afagar, não é? Em todos os momentos ele exemplificou, ele testemunhou a verdade. A verdade o que é? Aquilo que foge da ilusão, aquilo que não te engana, aquilo que não é um engodo, não é? Aquilo que permanece, aquilo que não passa, aquilo que independe do tempo. Essa é a verdade. Então, todas as qualidades de moralidade que Jesus pregou na terra são a verdade perpétua, que nunca vai passar. Nós estamos vivenciando um tempo difícil, hoje, nessa época de pandemia, que eu rogo a Jesus que logo passe, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que há um propósito divino em tudo isso, porque nós não somos um povo esquecido, nós somos um povo muito amado. Nós não estamos na terra assim de forma aleatória, fomos jogados aqui. Não há um propósito para nós. E se nós estamos vivenciando tudo isso, há também um propósito de crescimento em tudo isso. Então, se nós nos apegarmos, analisem bem comigo,
que está acontecendo. Está todo mundo vivendo uma situação atípica. Isso está trazendo consequências também, muitas vezes atípicas à maioria das pessoas, que é a depressão, a ansiedade, a insegurança, a falta de fé, o medo, o desespero, enfim, né? Mas nós nunca devemos esquecer o que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Porque se o fosse, não viveríamos isso. Se nós tivéssemos nivelados com os valores desse reino de Jesus, não teríamos esses sofrimentos. Tudo é consequência dos nossos próprios atos. O ser humano está se esquecendo de zelar pela própria casa. O planeta está sendo esquecido em prol dos interesses maiores, imediatistas. Então tudo é focado neste momento, no momento atual, no que eu posso angariar, no que eu posso usufruir, no que eu posso conquistar para mim. Mas como todo dia nós estamos vendo como a vida é pueril, como a vida é frágil, como a vida é um sopro. O que era ontem não é mais hoje. Se você não tiver fé numa vida futura, você realmente perde a esperança. E quando eu disse que eu penso que meu reino neste mundo, o reino de Jesus, é um estado de espírito, é porque é provado que quando você mentalmente se liga com valores maiores, quando você acredita que há uma força maior te gerenciando, que há olhos amorosos fitados sobre você, sem perder um segundo do que está acontecendo contigo, e esse ser zela por você, que esse ser permite apenas que as coisas ocorram de acordo com o plano universal, mas que você não está esquecido, você é como que fosse um consolo. Veja bem, quando você perde alguém querido, quando a morte ceifa alguém da sua família, a quem você muito ama, o que se falar num momento desses? Mas quando você acolhe num abraço, é um consolo. Você não tira a dor, mas você está ali. Olha, eu estou junto com você, eu estou presente, eu entendo e participo da sua dor. Eu não estou te deixando só. Enfim, o conforto e o consolo é uma fé em dias melhores, em momentos melhores, em momentos mais leves, em momentos de maior equilíbrio. Por isso que esse capítulo 2 vem logo no começo do Evangelho, porque senão todo o resto do Evangelho não teria muito nexo. Tudo que se é colocado aqui nesse livro é com base na vida futura. Tudo. Amai os vossos inimigos, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, os últimos serão os primeiros, não se pode servir a Deus e a mamão, que a vossa mão esquerda não saiba da vossa mão direita. Enfim, tudo pareceria uma idiotice se eu não tivesse noção do que está escrito nesse capítulo. Meu reino não é deste mundo. Nós temos que entender, e eu chamaria a atenção para o ponto de vista dado pelos Espíritos, aqui nesse livro, nesse capítulo, que diz assim: sem uma fé no futuro, tudo que te ocorre agora aqui é grandioso, é terroroso, a dor se triplica, o sofrimento é sem fim, uma situação desagradável parece que nunca vai passar, uma desarmonia parece que nunca vai chegar ao fim, porque você não entende que tudo que ocorre aqui é fruto da nossa vivência passada, visando a nossa melhoria na vida futura. Então, eu estou vivendo o presente, mas isso baseado nessa visão de vida futura, de continuidade da vida.
Não é só na vida futura. A minha vida futura é o que eu já fui lá atrás. E é o que eu estou sendo agora. É o que disso vai depender o que você lá na frente. Ah, eu sou uma pessoa péssima agora, mas lá na frente eu vou ser feliz. Espera aí. É agora, aqui e agora, querido, que você constrói o seu futuro e você conserta. As consequências do passado são dadas a oportunidade aqui para você reparar. Olha que bacana. Eu errei ontem, aí hoje eu tenho um novo dia, que seria a minha nova encarnação, para reparar o que eu fiz de errado ontem. E, consequentemente, reparando o que eu fiz de errado ontem, eu vou ter um amanhã melhor. Sem débitos. Sem coisas que me tirem o sono. É que nem quando você dorme e fala assim, puxa, tem uma pedrinha no sapato que eu tenho que resolver amanhã, não tem jeito. Senão eu não vou dormir de novo. Entendeu como é que é? É assim, o nosso espírito chama para que nós tenhamos a pressa de consertarmos os nossos erros, no sentido de que possamos ser pessoas melhores e ao mesmo tempo, quem que vai se beneficiar se eu for uma pessoa melhor? Primeiramente eu. Então eu costumo brincar, por puro egoísmo, eu preciso ser uma pessoa melhor. É brincadeira, tá? Não sejamos egoístas. Mas se nós pensarmos, vamos nos amar. Amemos-nos uns aos outros como Deus nos ama. Amarmos-nos uns aos outros me inclui. Mas para que eu possa me amar, para que eu possa me querer bem, eu tenho que me entender. E para que eu possa me entender, eu tenho também que entender em que contexto eu estou inserida. Eu estou estagiando por aqui. Eu não estou aqui, eu não sou daqui. Mas do meu estágio aqui depende a minha verdadeira morada. É quando eu vou fazer uma viagem e eu coloco na minha mala roupas adequadas àquele lugar que eu vou. Se eu vou a uma praia, eu vou colocar roupas de banho e toda aquilo que envolve um lugar de praia. Eu, por acaso, estaria agindo de forma coerente se eu colocasse roupas de frio? Não. Não é? Não. Então, eu estaria sendo coerente se eu colocar na minha bagagem só coisas ruins, esperando que eu possa me utilizar dessas coisas ruins no futuro? Não. Se eu quero uma realidade melhor para mim, eu tenho que construir essa realidade. Mas como Jesus disse que isso não se dá aqui, até por causa da situação do nosso planeta, da condição do nosso planeta, que é de provas e expiações, ainda não dá para termos esse equilíbrio da ausência total da dor, da ausência total de sofrimento, da ausência total de depressão, das doenças da alma e tudo mais. Não dá. Dá para nós nos livrarmos totalmente do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das mazelas que nos tornam imperfeitos? Não dá, porque eu estou num planeta de imperfeições. Mas isso não impede que eu construa aqui, onde eu estou estagiando, o meu futuro de perfeição. Para onde eu estou fadada. Para onde nós estamos fadados a ir. Certo? Agora, quando eu volto novamente naquele ponto de vista de que é o estado de espírito, quantos de nós já não percebemos que no meio da mesma situação, pessoas reagem de forma diferente. Uns se desesperam, os outros estão tranquilos. Eu conto sempre uma historinha que tinha num lugar, aqui, vamos pôr um exemplo aqui em São José, onde tem local de velórios. 2 velórios, né? Em cada sala, e do lado de um caixão tinha uma senhora que chorava de forma desesperada, se lamentava aos prantos, aos gritos, e não tinha quem a consolasse, porque ela tinha perdido o esposo. Do mesmo outro lado, dividido só por uma parede, tinha um outro velório, um senhor também, e uma senhora do lado, que ela calada só deixava verter as lágrimas, em silêncio, afagava o rosto do querido que tinha sido. Qual a diferença aí? Uma focava totalmente a sua vida
nesse momento atual. Aquela dor era tudo que existia naquele momento. Aquele ser lhe tinha sido arrancado como a sua maior preciosidade. Nada mais lhe restava. Não existia esperança. A sua dor era tamanha que era uma tremenda tortura, enquanto que a outra tinha seus valores ligados a uma vida futura. E gratidão, sofria, mas gratidão por aquele ser ter lhe causado tanta alegria, momentos tão bons durante todo o tempo que lhe foi possível conviver com ele. Ela sentia a dor da perda, sentia, mas ela tinha a absoluta certeza de que aquilo era só um até logo. Por isso que nós temos que estar sempre atentos. Aquele que não se apercebe disso, que liga demais aos bens materiais, que perde a vida ou tira a vida por postos, por poder, por estar num lugar de privilégios, de ter mais dinheiro, ele é uma pessoa pobre. Porque ele está vivendo na ilusão. E mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar com a verdade. Se a gente acreditar ou não na vida futura, ela existe, independente de eu acreditar ou não. Então possamos nós agora exercitarmos isso com fé em Jesus, acreditando que nós somos seres especiais, que viemos aqui para uma missão especial, tornar esse planeta melhor, tornarmos-nos melhores, jogarmos por terra o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque quanto mais orgulho, mais vaidade, mais amor ferido nós temos, não é? Como quando uma criança perde um brinquedo, e ela não tendo noção de mais nada, aquilo que ela perde é tudo, e ela se desespera, e ela quer esse brinquedo a todo custo. Assim somos nós, materialistas. Fala aqui no Evangelho assim, que aquele que se identifica com a vida futura, que acredita na vida futura, é como um homem, um rico que perde uma pequena parte, não é? E não se perturba. E aquele que não acredita na vida futura é como um pobre que, pouco tendo, perde tudo e se desespera. Não te resta mais nada. É como estar numa... veja bem, quando você olha por outro prisma, os seus problemas, e você está aqui agora, nesse nível de chão aqui, você olha as coisas, parece tudo muito grande. Se você subir num prédio de 20 andares e olhar lá de cima, tudo aqui embaixo é pequeno. Então, esse momento de pandemia veio nos mostrar muitas coisas, que nós estamos inseridos todos na mesma situação, ninguém é melhor que ninguém. Está ensinando sim a solidariedade, está ensinando a humildade, está ensinando as pessoas a buscarem Deus, está ensinando que tudo aqui é muito frágil, que não podemos contar com isso, mas usar disso. Fala assim, olha aqui, mas se ninguém precisasse se preocupar com os bens da terra, porque é uma vida futura me esperando, o que seria da terra? Não, nós fomos criados e dotados de intelecto para fazermos melhor aquele ambiente onde estamos. Se eu estou na minha casa e minha casa está suja, eu vou passar uma vassoura, porque é ali que eu estou vivendo. Ah, não, vou deixar sujar mesmo, porque meu mundo não é aqui. O que é isso? Não é? Se eu estou com um problema que está me incomodando, eu vou tentar resolver. É como ouvi hoje de manhã numa conversa, uma pessoa de muita importância para mim, que disse que não se procuram culpados, não é? Se procura soluções. Então vamos buscar soluções, não vamos culpar ninguém por isso. A gente sabe que nada ocorre sem permissão do universo. Então que tenhamos no nosso coração a certeza de que nós estamos aqui por um fim, mas que isso aqui não é tudo. Nós estamos de passagem, pelo amor de Deus, vamos ser pessoas melhores, nos desprover do orgulho, da vaidade. Quando falo orgulho, não é aquele orgulho, eu sou melhor. É o orgulho que não deixa você ver a verdade, que não deixa você perdoar o outro, que não deixa você ouvir uma crítica construtiva, que não deixa você ter boas relações. É um orgulho que põe abaixo as amizades, os relacionamentos. É um orgulho que não deixa você enxergar que você pode ser melhor. Hoje eu apelo, não é? Que nós tenhamos um pouco mais de
que nossos olhos se voltem um pouco mais, que nós façamos do nosso mundo melhor, o que nós pudermos fazer de melhor, oferecemos o que pudermos oferecer de melhor, calarmos o momento que tivermos que calar, ouvirmos o momento que tivermos que ouvir, oferecer, ofertar o nosso silêncio, a nossa palavra, o nosso bem-querer, as nossas vibrações de luz para as pessoas, o nosso pranto sim, porque não, porque muitas vezes o outro chora do seu lado, você chora junto, não tem problema. Desde que a tristeza não se instale, você pode ficar triste, lógico que você pode. Você não deve abrir mão das suas qualidades humanas, porém sabendo que você é um ser divino e você deve cada dia mais se despojar de tudo que te afaste do divino. E é nessa vida que exercitamos isso. Peçamos a Deus então, para que nos deixe abrir os olhos, para percebermos que vivenciamos aqui sim coisas tristes e coisas boas, mas que elas são passageiras, mas que delas dependem como reagiremos diante delas o nosso futuro. Não é? Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele disse que o que habita no divino não condiz com o desequilíbrio, mas o divino insiste em permanecer também naquele que é imperfeito, porque é para essa missão que o divino veio, para nos ajudarmos a seguir a missão do divino, para sermos pessoas melhores, além deste mundo. Que Jesus nos abençoe, obrigado por terem me ouvido. Cada vez que a gente lê um capítulo, é uma verdade que surge, não é? E o Espiritismo veio nos trazer essa verdade de que esse mundo não é único, que outras esferas nos aguardam, que nós não estamos aqui pela primeira vez, nós somos eternos viajantes, não é? Essa universalidade dos seres é que faz com que nós nos unamos, não é? Nessa busca que o Cristo nos direcionou e nos deixou para que buscássemos, né? Um patamar de evolução maior. Quando Jesus disse, vocês podem fazer isso, que eu faço muito mais. Desde que vocês busquem trazer dentro de vocês as qualidades de espírito necessárias. Então que Jesus nos abençoe. Agradeçamos esse mundo maravilhoso no qual nós estamos vivendo. Porém, não sejamos escravos das coisas passageiras. Que sejamos inteligentes o suficiente para usufruirmos delas, para que sejamos pessoas melhores e façamos um mundo melhor. Que essa terra se renove através dos nossos pensamentos e atitudes. Muito obrigada.